Muito boa noite, bem-vindos à nossa live de fechamento de mercado, dia 12 de agosto, quarta-feira, dia de mercados descolados. Leve queda aqui, alta lá fora. Vamos fazer o disclaimer? Não sou analista de valores mobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando minhas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube. Por favor, deem like no vídeo, divulguem nosso trabalho para mais pessoas conhecerem o Traders Club, fazer parte da nossa família, para que nós possamos entregar cada vez mais uma plataforma que seja disruptiva, que realmente ajude as pessoas físicas a investirem melhor aí na bolsa de valores, tá? E que elas consigam ter um desempenho melhor, tá? Compartilhando então minha tela com vocês, falando primeiramente do Ibov, leve queda de 0,06%, fechando aos 102.117 pontos, com volume financeiro de 23,5 bilhões. Então acabamos descolando do mercado externo, né, que subiu forte, a gente vai ver. Hoje teve vencimento de índice, então mercado bem descolado do que a gente está vendo lá fora, tá? Então, o que eu venho traçando aqui para vocês há dias, né, é que nós estamos trabalhando numa região de congestão aqui. Podemos ver claramente, sim, também ombro, cabeça, ombro, tá? Podemos ver aqui, mas que não foi ativado ainda e que a projeção seria a mesma, né, dessa congestão, que se romper aqui vai projetar essa distância para baixo. Então, por enquanto, trabalhamos essa linha de congestão. Podemos ficar mais tempos laterais aqui, né, testando fundo e topo, né, até que se defina se vai ser feito o rompimento para cima ou para baixo. O viés é de alta, nós viemos de uma pernada de altas, estamos descansando por enquanto, ainda não foi estabelecida uma tendência de baixa, só se a gente romper aqui, tá? Então o viés ainda é altista. Se rompermos para baixo, temos a região da média de 50 que está subindo, inclusive que eu alertei vocês ontem aqui, está fazendo um Golden Cross, que é um padrão altista, um padrão bullish. Se romper essa região dos 100 mil pontos, o suporte inicial que vai ser testado é a região da MM50 que está subindo, que hoje está na região dos 99 mil pontos, tá? E o valor vai subindo conforme os dias vão passando. Então hoje nós tivemos um dia bem volátil, chegou a estar caindo forte e fechou praticamente no 0 a 0. Continuamos laterais, travados, necessitando aguardar uma definição aí para termos ou uma nova pernada de baixa ou então uma mudança de tendência no curto prazo de alta para baixa. Vamos aguardar. Vamos ver agora o índice futuro, como fechou. Índice futuro, alta de 0,37. Veja aí que também tivemos um dia bem volátil no índice futuro. Chegou a perder a mínima de ontem, de anteontem, mas fechou bem, né? Fechando aí nos 102.875 pontos. Então, tal qual o Ibov segue numa região de congestão que precisa definição se nós vamos ter o rompimento do topo ou do fundo, tá? Enquanto não for estabelecido isso, a gente segue lateral, segue de lado, tá? Então temos que ver o rompimento aqui da região dos 105 mil, 106 mil pontos ou perder definitivamente essa região dos 101 mil pontos, tá? E se for perdida, nós temos o suporte imediato da média de 200, da média de 50 que está subindo ali na região dos 99.700 ao 99.300, tá? Então vamos aguardar para ver qual é o movimento do índice nos próximos dias. Contudo, né, fechou bem sim, né? Alta de 0,37 aí com volume na média de 262 bilhões, lembrando que hoje teve a troca do contrato, né? Do INQ para o INV. Então, vencimento aí do contrato agora em agosto, agora só em outubro o próximo vencimento. Então vamos aguardar aí e definição nos próximos dias se a gente vai ter essa definição, se vamos continuar testando fundo e topo aqui nessa congestão dos 101
mil pontos até os 105, 106 mil pontos ali, tá? E o dólar, vamos ver como fechou o dólar. Dólar fecha em alta aí de 1,01%, fechando nos 5.440 pontos, tá? Viés altista. Temos um candle aqui mais lateral, né, mas chegou a estar subindo, quase ultrapassou a máxima de anteontem, que foi da segunda-feira, que foi 5.496 pontos. Hoje chegamos bem próximo aí. A máxima foi de 5.496, então superou sim por pouco 5.496 e aqui 5.000. O mesmo patamar, exatamente igual, milimétrico, olha só, milimétrico, né? Até colocar aqui, ó, uma referência, a gente bateu no mesmo patamar dos 5.496 pontos, 5, tá? Exatamente aqui. Então nós temos essa região funcionando como uma resistência, tá? Imediata aí para o dólar, e num viés um pouquinho mais amplo, temos também, assim como no Ibov, assim como no índice futuro, uma região que nós estamos congestionados, tá? Sem uma tendência clara. Sim, testamos o fundo e agora vamos testar o topo, mas a tendência no aspecto geral ainda é de uma congestão. Vamos ver se o dólar faz um pivô aqui e rompe esse patamar principal, né? O topo ali do final de julho, na região dos 5.518 pontos, que é a região que tem que ser vencida. Tá? O viés continua altista, tem espaço ainda para fazer uma lateralização ou um teste mais efetivo da média de 9 que está subindo. Vamos ver se nos próximos dias ele vem estressar essa região e se mantém a média inclinada para cima ou se perde. Pode ser que já fez o teste do topo e agora vai para um novo teste do fundo. Temos que aguardar essa definição, tá bom? Só falando do volume que eu não falei, né? Volume aí de 204 bilhões também, volume alto, acima da média. Ontem foi volume maior, mas também hoje foi muito bom o volume no dólar. Ok? Vamos lá então. Vamos fazer aí, falar do SPX, alguns outros índices e dos principais papéis. SPX alta de 1,40%, quase fechando em nova máxima histórica. A máxima de fechamento lá de fevereiro foi 3.386. Nós chegamos a superar essa marca. A máxima intraday foi 3.387, mas fechamos a 3.380, tá? Mas estamos muito próximos de fazer nova máxima histórica, tanto de fechamento quanto de intraday. De intraday estamos a 0,35 da máxima histórica, tá? Então estamos muito próximos. O volume hoje foi baixo, tá? Abaixo da média aí, mas continuamos apontando para cima. Ontem deixou um sinal feio, né? Contudo, eu falei para vocês que a média estava inclinada para cima, que o viés continuava altista e que só estressaria se nós virássemos a média para baixo, perdendo a mínima de ontem. Não foi o que aconteceu. Já abrimos em gap de alta e quase fechamos em máxima histórica. Então, por isso que eu falei que nós estamos bem descolados. Enquanto o SPX desse fundo que ele deixou aqui, né, ele já sobe aí 6% praticamente, nós estamos travados e condicionados, como eu mostrei para vocês, tá? Então, SPX continua apontando para cima e deve fazer novas máximas históricas essa semana. EWZ, veja aí, a gente vê que a gente está descolado quando a gente compara o EWZ com os mercados emergentes. Queda de 0,55, chegou a estar caindo forte. Respeita esse suporte aqui dos 30 com 80, da média de 50, que está sendo estressado, né? Fechou milimetricamente ali em 30 com 82, né? Que é o suporte que eu tinha desenhado aqui, ó. Tá? Volume hoje foi alto, então no curtíssimo nós temos um pivô de baixa ativado, sim, mas ainda estamos respeitando esse suporte. Vamos ver se nos próximos dias conseguimos ou uma lateralização, né, ou um repique imediato aqui para testar a média de 9 que está caindo.
tá? Se ficarmos no cenário de lateralização, tem espaço ainda para a média chegar mais próximo ao preço, então a gente definir se vai ter um rompimento para cima ou para baixo desse movimento, tá? Então, expectativa no EWZ, no curtíssimo com viés baixista, mas estamos numa região de suporte importante. Se repicarmos a partir daqui, se mostrarmos reação, pode ser que vamos testar novamente, né, dependendo da intensidade da morfologia do candle, pode indicar que nós vamos fazer um novo teste lá da região dos 33,70, visto que estamos realmente descolados. Mercados emergentes aí, alta de 1,35, fechando nos 44,45 e segue no seu canal de alta, tá? Ontem deixou um sinal também de possível estresse, né? Chegou a testar o fundo desse canal, virar a média para baixo, hoje abriu um gap de alta, então segue no canal, segue apontando para o teste imediato da região dos 44,80, essa região de resistência imediata, tá? Mas o volume também foi fraco aí hoje nos ETFs, no WZ, que foi mais forte, mas nos mercados emergentes foi fraco junto com o SPX. O Brent, alta boa aí de 1,82, fechando aí nos 45,30, tá? E temos um 9,3 em andamento, temos essa região de resistência imediata no Brent, sim, tá? E essa região, a média de 200 vem chegando nessa região, então podemos considerar das regiões que nós estamos aqui, dos 45 dólares até os 46,80 hoje, uma região de resistência que precisa ser vencida, tá? Fizemos uma pernada de alta, estamos fazendo descanso, vamos ver se conseguimos fazer esse pivô e vencer, em definitivo, a média de 200 que está caindo. Mas o viés segue altista, né? Ele segue num passinho da tartaruga, mas apontando para cima o Brent, o que ajuda empresas correlacionadas aí, como Petrobras e outras, tá? Vamos falar de principais papéis agora. Ambev, alta de 0,52, chegou a cair forte, tocar praticamente na região de R$ 13 ali, a mínima foi 13,11 e recuperou boa parte do movimento. Então estamos aí fazendo aquele movimento que eu achava que era mais provável, né? Ou um repique ou uma lateralização, então já estamos alguns dias negociando no mesmo patamar e agora a média está chegando no preço. Então ele precisa se definir se vai realmente romper, virar essa média para cima ou se vai tomar um pedala Robinho aqui, né, e vir perder esse fundo nos 13. Ambev, tá? O volume hoje foi na média, fechou nos 13,48. Pela recuperação que deixou hoje, a expectativa eu vejo que a gente pode, se realmente superando a máxima de hoje no pregão de amanhã, virar essa média de 9 para cima, tá? E aí nós teríamos a região da média de 50 e da média de 21 ali nos R$ 14 como uma resistência imediata para a Ambev. B3SA3, alta de 1,08 com bom volume. Amanhã tem balanço, segue num canal de baixa, tá? Segue num canal de baixa, contudo, como eu venho falando para vocês há dias, é normal, devido à altíssima alta que teve no decorrer das semanas que passou, tá? Então, é apenas uma correção natural de todo esse movimento. Obviamente que no curtíssimo pode ter um estresse maior, pode vir testar a média de 50 períodos, tá? Mas dentro de um período maior, uma tendência secundária, a gente vê que é um movimento normal de correção como no semanal. E ele veio aqui tocar já praticamente a média de 9, tá? Então, se essa semana fechar por aqui e na semana que vem superar a máxima, vai dar compra no semanal, né? E o que pode, obviamente, fazer com que ele dê uma nova pernada aqui no diário, tá? Então, atentos aí em B3, amanhã tem balanço. Banco do Brasil, queda de 0,53%, fechando nos 33,75, lateral. Nada a se fazer em Banco do Brasil, enquanto não houver o rompimento dessa região dos 33,20, que é o suporte, e dos 36,20, que é a resistência, tá? Muito travado bancos. Hoje o volume foi na média aí. Bradesco, queda de 0,92, fechando aos 21,65. O ativo também veio tocar a média de 9 algumas vezes e refutou todas as vezes o movimento. Hoje não foi diferente, né? Hoje não foi diferente. Abriu com um gapzinho de alta já tocando a média de 9 e refutou novamente o movimento.
Então, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú seguem muito feios, realmente muito travados, e ele pode fazer um pivô de baixa aqui, mas para isso ele teria que perder efetivamente esse fundo aqui nos 21,30, tá? E aí pode trazer um estresse maior de vir testar a região dos 20,50. Enquanto não perder esse fundo, tá? Nós precisamos aguardar. Por quê? Porque o papel está muito amassado, muito descolado de outros ativos que já subiram bastante, bancos ficaram travados. Então não é improvável que qualquer dia desse tenha uma porrada para cima. Então não ficaria short em Bradesco, principalmente porque ele já está lateralizado alguns pregões. Então ele está em vias de se decidir se consegue efetivamente romper ou se vai perder esse fundo. Então a gente opera de acordo com o direcional. Por enquanto está de lado. Vamos ver se nos próximos dias se define, tá? Se virar para cima a média, aí pode ser um trigger para a gente começar uma pernada de alta e testar os patamares lá, principalmente esse patamar dos 23,60. Brasil Foods alta de 1,48. O papel aí mostrou força nos últimos dias. Ontem estava subindo bem e refutou parte do movimento, né? Mas terminou em alta. Hoje veio tocar a média de 9 e recuperou. Então a chave para esse papel é a região dos 22,80. Rompendo, eu acredito ser muito provável o papel iniciar, né, uma nova pernada aqui para testar a região dos 24,40. E tem balanço aí, né? Hoje aí, provavelmente no final do dia. Amanhã pode influenciar bastante o papel, positiva ou negativamente. Vamos aguardar, tá? O volume hoje foi bem fraco aí na expectativa, talvez, do balanço. Ninguém ficou sabendo de nada, então estão aguardando aí, tá? Expectativa, viés no curtíssimo é de alta para Brasil Foods. Cielo, queda de 0,59, fechando no 5,03, vem testar o fundo desse triângulo simétrico, mostrou uma certa recuperação, tá? Chegou a estar caindo mais forte e ficou amparado aqui na média de 50. Como eu venho falando para vocês há dias, Cielo tinha deixado um ótimo sinal aqui, né, nesse altíssimo candle aqui de ignição, mas não confirmou, não superou a máxima. Então, hora que ele já abriu em gap e voltou para dentro do triângulo, a gente continua na expectativa, então, de que ele vá diminuindo a volatilidade dentro desse triângulo e a hora que ele romper esse triângulo, vai ser o gatilho aí para você avaliar uma compra ou uma venda em Cielo, tá? O viés é altista, nós vemos numa pernada de alta, estamos descansando, então o viés, a probabilidade maior é que rompa para cima e aí vai ser a oportunidade de surfarmos uma nova pernada até a região dos 5,90 ali, tá? Volume bem baixo hoje, tá? Nos últimos dias aí está bem abaixo da média. Conga, Cogni 3, fechando em queda de 1,91, vindo estressar essa região de suporte ali do 7,20 ao 7,11, né? Chegou a perder esse fundo, recuperou, então segue aqui com essa região de suporte forte, tá? E precisa decidir também, como eu venho mostrando em Bradesco e alguns outros papéis, está no movimento mais lateral, tá? Pode ser que fique um pouco mais lateral, ainda tem espaço para a média de 9 períodos chegar ainda no preço, tá? Então pode ser que fique um pouco travado ainda alguns dias, mas em breve vai ter que decidir. Ou vai virar a média de 9 para cima rompendo aqui, ou vai perder esse fundo dos R$ 7. E aí pode ver uma queda maior, tá? Em direção ali aos 6, tá? Como o papel já apanhou bastante, o movimento mais provável e que eu vejo como a se realizar nos próximos dias, além do que eu já expliquei da lateralização, é ele conseguir dar um repique, fazer um repique pelo menos até a média de 21 que está caindo, visto que o papel já perdeu bastante do seu valor nos últimos 8 pregões aí, tá? Então, expectativa lateral por enquanto, mas eu acredito que em breve ele rompa, ele vire a média de 9 para cima, tá? CSNA, queda de 0,79, fechando nos 13,81. O papel está fazendo uma correção normal, natural, depois do forte candle de segunda-feira aí de quase 8%, tá? Está descansando nessa região que foi rompida aí dos 13,60. Então, se ficar um pouquinho mais lateral, mais um, dois candles, a média de 9 vai chegar e vai ser uma oportunidade com risco-retorno muito melhor para buscar uma nova pernada. Tem a região dos 14,60 ali no gap de fevereiro, com o próximo nível de resistência a ser testado, tá? GGBR
Queda de 0,22, segue respeitando a linha de tendência de alta, com a média de 9 inclinada, com a média de 21. Então, o viés é altista e o papel tem a região de 18,80 como resistência a ser vencida. Tá? O volume aí nos últimos dias está fraco, não vai nada além da média. Vamos aguardar, é um sinal de rompimento aqui desse papel. E aí vai ser o trigger, né, para finalmente vencer essa região e iniciar uma pernada de alta. Mais ampla, tá? E o papel tem potencial para vencendo essa região dos 18,80 iniciar uma pernada lá para os 22,50. YouTube, queda de 1,14. Respeitou esse suporte que eu falei para vocês, né? Que se perdesse aqui a região dos 25,40, eu achava muito improvável que ele perdesse de uma vez essa região dos 25 e realmente respeitou, né? Violou no intraday, sim, a mínima chegou a 24,91, mas eu continuo achando que essa região ainda vai segurar YouTube, tá? Óbvio que pode romper amanhã, sim, mas eu acho que ainda segura, principalmente pela reação do mercado que nós tivemos hoje, né? Uma forte recuperação. Então vamos aguardar se YouTube vier estressar essa região e mostrar recuperação, deixar um martelinho aqui nessa região, pode ser o gatilho para que na sexta-feira, né, a gente talvez tente um trade de contra-tendência, de repique até as médias, tá? Mas segue, no aspecto geral, segue bem fraco, bem travado YouTube, assim como os outros bancos, tá? Temos que aguardar uma definição aí. Perder os 25 ou então virar a média de 9 para cima, fazer um pivô para testar níveis mais altos ali dentro dessa congestão. Por enquanto, para uma posição mais longa, não tem nada a se fazer em YouTube. JBS alta de 2,57, mostrando reação, mas ainda lateral, tá? Ainda lateral. Então nós temos que aguardar, tem balanço aí amanhã, né? O rompimento dessa região, a perda dessa região. 23,20 é a chave junto com a média de 200 para iniciar uma pernada altista e a perda dos 21,30 é a chave, né, para vir num estresse maior na próxima região de suporte, que é os 20,60. Ok? Volume aí hoje na média e amanhã tem balanço. Fechamento nos 22,37. Magazine Luiza caiu de novo hoje 1,15% de queda. O varejo como um todo sofreu, acho que só Lame e BTOW que não caíram. Então ativou 9,1 de venda, mas está respeitando essa região inicial de suporte ali no 79. Veio testar essa região hoje, mostrou uma certa recuperação. Temos sim um possível topo duplo aqui, mas só ativa se perder esse fundo no 77, tá? Então nós temos que ver um movimento mais forte aí em Magazine Luiza para acreditar que ela muda a sua tendência de alta para baixo. Perdendo e inclusive ativando esse topo duplo, nós temos o suporte imediato da média de 50 que está subindo, tá? Então eu acho que esse movimento, caso se concretize, tá, vai ser uma queda mais sofrida e não vai ser uma coisa que ele vai cair rápido, tá? Então nós temos ainda o suporte inicial na região de 77, temos a média de 50 subindo e caso ele perca aqui, nós vamos ter o estresse e suporte dessa média, tá? Ele já cai aí há 3 dias relativamente forte, Magazine Luiza, tá? Então eu acho improvável que ele perca no curtíssimo prazo a região de 77. Vamos aguardar. Como eu falei ontem, pode estar montando uma região de congestão, tá? Pode ser que não ative topo duplo algum e pode ser que ela comece a ficar congestionada aqui. Vamos aguardar como se comporta aí nos próximos dias e ficar de olho na região dos 77, junto com a média de 50. Marfrig, alta forte de 4,77, confirma o rompimento desse canalzinho de baixo, já vinha vários dias em queda. Segunda-feira rompeu, abriu em gap na terça, refutou um pouquinho e agora deixa um candle forte, tá? Tem resultado aí para sair. E tem essa região dos 14,90 a 15 reais, com a possível região que ele pode ter uma leve correção ou uma lateralização para depois fazer o pivô, tá? E fazendo o pivô,
a região de próxima resistência testada lá no 15,80. Então tá legal, ficou interessante. Marfrig deu um volume bom ontem e hoje, tá? E se ele der a oportunidade de ficar um pouquinho lateral, uma leve correção, vai ser a oportunidade de você avaliar um pivô para buscar lá alvos no 15,80, R$ 16. Oi BR3, alta de 3,25%, seguindo o panorama que eu tracei para vocês aqui alguns dias atrás, que acreditava que o papel ia ficar mais lateral. Ele está realmente fazendo isso e acredito que tem espaço para ele continuar lateral, tá? Contudo, nós temos balanço aí amanhã, né? Pelo que está no meu calendário aqui, então pode influenciar forte o papel, positivo ou negativamente. Mas deixando de lado o balanço, deixando de lado dados fundamentalistas, vai ser normal ele continuar nessa congestão, nessa lateralização aqui, visto que no semanal temos ainda um certo espaço até a média de 9. Então a tendência é que ele fique travado mais 1, 2 semanas até a média de 9 chegar no preço. E aí vai ser a oportunidade de entrarmos na compra, seguindo a tendência de alta, tá? Petrobras, alta de 1,73, fechando os 23,48. Ontem deixou um sinal feio, tá? Um Dark Cloud Cover aqui. Abriu em gap, testando a MM200 e fechou abaixo de 50% do corpo do candle aqui. Contudo, o volume foi fraco e hoje, né, eu venho falando para vocês que Petro, quando ela descola do petróleo, ela corre depois para recuperar essa correlação. Como o petróleo subiu quanto aqui? Ó, 1,82. Petrobras subiu 1,73. Então está bastante correlacionada com o petróleo. Tem a média de 200 como região de resistência imediata e de forte resistência. Então, se o petróleo conseguir, né, fazer o que eu expliquei para vocês aqui, de fazer esse pivô e romper essa média de 200 que está caindo, é muito provável que a gente veja o mesmo em Petrobras, tá? Que a gente rompa essa média de 200. E aí, rompendo essa média de 200, nós temos o gap lá em 24,71. Depois temos o fechamento do gap aqui no corpo de 25 e 29, e aí traçaremos alvos mais longos para a Petrobras. Temos que ficar então de olho no petróleo, mas está andando bem correlacionada com o petróleo. Então, se rompermos lá a média de 200, provavelmente teremos uma pernada de alta aqui em Petro, tá? Então, só considerando, alta de 1,73, fechando 23,48. Suzano, alta de 0,70, fechando aí aos 47,23. Ativo subiu forte nos últimos dias, é normal, saudável que ele faça uma lateralização até a média de 9 chegar no preço. E aí chegando, eu acredito numa nova pernada para testar a região lá dos 51,20, tá? Tem balanço aí para sair amanhã. Amanhã não. Amanhã sim. Amanhã, dia 13, tá? Então de olho aí que pode influenciar positivo ou negativamente o papel, mas pode sim ter um movimento forte por conta de balanço, tá? Usiminas, alta de 1,89, segue com seu viés altista, podemos ver aqui um canalzinho de alta sendo desenhado e segue com aquela região dos 9,08 para tentar fechar gap. Ainda não conseguiu, mas o viés é de alta com as médias inclinadas para cima. O volume aí está na média, né? Fechando os 8,64, percentualmente falando tem pouco, né? Movimento aí rápido pode fechar o gap, 4%, 4, 5% aí, que para os Minas ela costuma ter movimentos fortes, então não é nada distante, pode fechar o gap aí nos próximos dias, tá? Vale, alta de 2,02, continua ali testando aquela região da LTA aqui, tá? Estressando essa região. Pode sim ficar um pouquinho mais lateral, não tem problema, não vai mudar em nada a tendência. A média de 21 continua inclinada para cima, ok? E, conforme eu venho falando para vocês, quanto mais próximo chegar dessa região aqui, desse vértice do triângulo, né? E romper, vai ser uma oportunidade para se avaliar a compra para uma nova pernada de alta em Vale. Por último, Via Varejo, hoje caiu forte, assim como muitas varejistas aí. Vai rompendo para baixo o triângulo, amanhã não, hoje, né? Hoje
tem balanço, tá? Pode estressar um pouco mais a queda? Pode, tem a média de 50 subindo. Eu acredito que se estressar, ou seja, amanhã o papel deve reagir forte ao balanço, seja com alta, seja com baixa. Se for com baixa, eu acredito que segura nessa média de 50 que está subindo e hoje está na região dos 17,20. Amanhã vai estar um pouquinho mais alta, tá? A gente pode também começar a enxergar, pode ser que esteja desenhando, né, um pequeno canalzinho aqui que ainda não está claro, mas pode ser que ele venha estressar essa região e desenhe esse canal. Vamos aguardar. Amanhã vai ser um dia bastante importante para a Via Varejo para a gente verificar, né, a expectativa em relação ao balanço e tem o MSCI também. Se Via Varejo entrar no MSCI, o fluxo papel tende a ser bem positivo e aí eu acredito no curtíssimo prazo ela pode dar uma paulada para cima se entrar no MSCI. Vamos ficar atentos aí também, sai hoje à noite, tá? Hoje eu não vou me estender muito, pessoal, porque tem o TCcast agora, 18h30, com os gênios do mercado, Albuquerque, Ferri, não percam, tá? E eu vou agora para minha live com os alunos do curso de análise técnica, falar de outros índices, de commodities, de oportunidades. Caso vocês queiram análise de algum papel que não está abordado aqui, me mande um direct message, tem a análise que eu faço no Contribuidores, tá? Eu vou falar rapidamente aí só de um papel que acho que preocupou muita gente, que é JHSF, que muita gente pergunta, então esse eu não vou deixar de falar. Queda forte aí de 5,02 e está naquele panorama que eu falei, né? O que ela veio fazer? Veio estressar a média de 50 e segue, né? Caso ela perder essa média, ela segue com a expectativa de vir testar o 7,50. Se a gente pegar toda essa perna de alta, ela está vindo estressar também a região de retração de 382. Então é um movimento natural se a gente olhar o semanal, né? Ela estava merecendo uma correção. Vamos ver se segura aqui nessa retração de 382 e se consegue dar um repique, mas ela está no curtíssimo em tendência de baixa e pode estressar mais até a região dos 7,40, tá bom? Então, caso vocês queiram saber mais um pouquinho sobre o curso de análise técnica, tem o link na descrição do vídeo, me mande direct message, seja no TC, seja no Twitter, seja no Instagram, que que eu passo mais detalhes para vocês, tá bom? Qualquer outra coisa em relação à análise de papéis, podem mandar direct message no TC que eu coloco no Master Contribuidores. Muito obrigado, galera. Nos vemos no TC e não deixe de aproveitar aí o TCcast. Obrigado. Tchau, tchau.